você, Josias, o que você acha? É necessário criar um ministério como esse? Eu acho que a primeira pergunta é essa, né? É um ministério extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O que esse ministério vai fazer de diferença nessa reconstrução? É importante isso? Segundo, o nome mais indicado é de Paulo Pimenta. Terceiro, que impacto isso tem na relação do governo federal com o governo do Rio Grande do Sul? É, o Lula acerta no modo como ele age e ele erra no conteúdo, né? O Lula atraiu as enchentes para dentro do Palácio do Planalto. Ele, ao criar esse Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, ele eh, trouxe o dilúvio para dentro da presidência da República. Ele está adotando, na gestão dessa tragédia ambiental, um comportamento oposto àquele que foi exibido pelo Bolsonaro durante a pandemia. Então, no conteúdo, o Lula acerta em cheio até, diria, que ele desqualifica, pelo contraste, aquele sadismo que veio antes, o sadismo que o Bolsonaro adotou durante a pandemia. Agora, na forma, ele erra, ele iniciou com o pé esquerdo a implementação desse plano para federalizar a hecatombe ambiental. Então, o Lula politizou a tragédia quando ele indicou para ministro do dilúvio, ministro extraordinário do dilúvio, o Paulo Pimenta, que é um deputado licenciado, petista, candidato não declarado ao governo gaúcho em 2026. Um nome menos partidário, evidentemente, evitaria curtos-circuitos. E o curto-circuito aí é inevitável, já está contratado, porque é um nome com interesse político no Rio Grande do Sul, submetido a um governador que é de outro partido, o Eduardo Leite é do PSDB, tem outros interesses políticos. A meu juízo, em vez de inventar esse ministério extraordinário, o Lula poderia ter cogitado a formação de um comitê tripartite. Nesse comitê, um representante de Brasília, e o governo federal está jogando muito dinheiro no Rio Grande do Sul, na reconstrução do Rio Grande do Sul. É lícito que o Lula queira ser ouvido nesse processo de reconstrução. Então, nesse comitê tripartite, um representante de Brasília defenderia os pontos de vista do governo federal num colegiado em que soariam também as vozes do governador, Eduardo Leite, dos prefeitos das cidades que foram invadidas pelas águas. Então, o Lula ele acerta muito ao estabelecer um contraste com o que veio antes. Na pandemia, o Bolsonaro se apresentou como um estorvo. O país estava precisando de cuidados científicos, tranquilidade política, e o presidente se apresentou como um estorvo e acabou pagando caro por isso. O Bolsonaro se transformou, durante a pandemia, no candidato favorito à derrota em 2022. E aconteceu a derrota. Agora o Lula está submetido a uma pesquisa divulgada no início da semana, a pesquisa Quest informou que a maioria dos brasileiros, 55%, avalia que o Lula não merece ser reeleito. Essa comoção produzida pela enchente gaúcha se apresentou como uma oportunidade para que o Lula demonstre o contrário, né? O comportamento de um presidente republicano que está agindo para socorrer as vítimas das enchentes. Então, o Lula acertou muito ao mostrar que não tem medo da tempestade. Está atraindo a tempestade para Brasília, atraindo a tempestade para dentro do Palácio do Planalto, agindo na tempestade. Agora é preciso saber como o presidente vai conduzir o seu barco, né? A criação desse ministério, a meu juízo, não ajuda. A escolha do Paulo Pimenta tampouco ajuda. Agora, o presidente, portanto, na direção que ele adota, ele acerta, mas erra na implementação dessa, vamos chamar assim, de federalização da hecatombe gaúcha. Acerta ao federalizar, o problema é do país todo, o problema não pode ser ignorado pelo governo federal. Agora, a forma como o Lula implementa esse seu projeto de federalizar a crise não é a melhor forma, não. O que me chama a atenção é que justamente a área de comunicação, que é uma das reclamações de Lula, né, Thales? O Lula diz que tudo que ele está fazendo não está chegando no ouvido dos gaúchos e dos brasileiros, né?
E o responsável pela comunicação do governo é Paulo Pimenta, né? A questão lá no Sul, todos os conflitos, né? Quem está lá desde o início e quem tem atendido a imprensa, principalmente, é Paulo Pimenta. Quem tem se relacionado com os prefeitos é Paulo Pimenta. Então, assim, o trabalho de Paulo Pimenta aqui, até aqui, ele é tão bom a ponto de ele ser o escolhido? É isso que eu fico pensando. O que você acha, Thales? Olha, sinceramente, não vejo o Paulo Pimenta como o grande responsável pelos problemas de comunicação do governo. Tem um problema básico, que é o problema das bolhas, dos tempos que a gente vive, né? Vivemos um tempo em que o eleitorado está separado em bolhas, especialmente pela internet. E isso é muito complicado de você romper. O Lula e o Paulo Pimenta estão afinadíssimos, sempre estiveram. Quem está ali junto. Ontem eu vi uma frase do Ricardo Couto, que foi assessor de comunicação do Lula, no primeiro governo, uma frase muito interessante. Ele disse assim: todo governo, quando tem problemas, a primeira coisa que se diz é problema de comunicação. O problema do governo atual é um problema de fazer chegar, de conseguir romper a bolha com atos. Com atos. Então, você tem hoje esse problema aí da enchente. O problema das enchentes não é um problema de comunicação. É um problema de o Lula ter feito uma escolha de colocar um interlocutor que bate de frente que tem interesses conflitantes com os interesses do governador. E até a ideia de você ter dois comandantes para uma crise. Quem deve ser o comandante, quem não deve, e não ter conversado com o governador antes. Não é um problema de comunicação, não foi um problema de comunicação. Então, eu acho que não dá para a gente, pelo contrário, eu acho que o Paulo Pimenta tem agido muito bem na interlocução com os vários ministérios, por exemplo, coisa que o Rui Costa, por exemplo, que é o ministro da Casa Civil, não tem feito direito, nem com o Congresso, nem com os ministérios. Então, eu não vejo que a escolha do Paulo Pimenta tenha a ver com a questão de comunicação. A reclamação que o Lula faz de comunicação, ele faz, toda reunião ministerial, ele reclama de todos os ministros. A última, então, ele passou uma carraspança em todo mundo. E o próprio Lula não se leva a sério nessa carraspança que ele passa nas pessoas. Muito embora, se fosse verdade isso que o Lula faz, ele já devia ter feito a reforma ministerial há muito tempo. Há muito tempo. E não fez. Por quê? Porque boa parte desses ministros que ele critica, quando ele criticou o Alckmin, na primeira ou na segunda reunião ministerial. E é uma pessoa com quem ele está se dando bem demais, super bem. Então a gente tem que levar a sério mais ou menos o que o Lula diz nessas reuniões ministeriais.